Hey business people, how are you doing? I'm your teacher and host Bruno Aguiar, and it's an immense pleasure to have you here with us in our podcast, Business English do Básico Avançado, o podcast que te ensina Business English do Básico Avançado numa ordem cronológica, lógica, fácil e prática. Hoje chegamos ao fim, não é o fim do podcast, mas da minissérie sobre o Past Simple. No episódio 35 você aprendeu o Past Simple no contexto de como foi o seu final de semana. Você também aprendeu alguns trejeitos, alguns jump of the cats, shortcuts, né, para você falar sobre o seu weekend. No episódio 36 falamos sobre rotina pessoal e profissional, onde eu te ensinei como aplicar o ciclo do aprendizado efetivo, o terceiro pilar da nossa metodologia. No episódio 37 nós falamos sobre business travel and holiday travels, né, or vacation. E no 38 nós usamos o Past Simple para falar sobre a evolução da nossa carreira, o que se fez, aonde se trabalhou, quanto tempo e etc. E eu também ensinei para vocês como utilizar as prepositions in, on, at e outras timing expressions. Se eu não tiver enganado, o for, o since, from, since, né? Enfim, entre outras. Então sugiro que, para que você tenha uma grande evolução no Past Simple, assista essa minissérie. E hoje no episódio 39 fecharemos a nossa minissérie com chave de ouro. Faremos então uma revisão prática do Past Simple contextualizada, né? É aquilo que eu sempre falo. O English, né, ele é uma bridge, ele é uma ponte para que você alcance a comunicação. E no Business English isso é ainda mais fundamental, né? Porque eu posso ensinar aqui pra você horário, preposição e etc. E aí chega lá na sua reunião, você não sabe colocar em prática. Então, hoje o nosso contexto será reunião de processo de produção de roupas e vai ser fantástico, vai ser incrível. So, without further ado, let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down. Como que vai funcionar o nosso episódio aqui então? Bom, primeiro eu vou te ensinar alguns vocabulários importantes para que você compreenda melhor esse vídeo, o vídeo e o áudio da reunião. Se você está aí no seu carro, lavando a louça, no banheiro, enfim, fazendo qualquer outra coisa, será um áudio. Depois disso, nós assistiremos para que você tente compreender tanto os vocabulários que eu te ensinei, bem como os verbos que são conjugados no Past Simple. Você já sabe que vai estar no Past Simple, né? Porque esse é o nosso contexto aqui hoje. E aí depois a gente vai rever essa reunião, né? O que foi dito, por que é o Past Simple, por que não é Past Simple, por que usou daquele jeito, por que não usou desse jeito e etc. Maravilha? Bom, vamos lá. A primeira palavrinha que vai ser fundamental para que você consiga entender esse vídeo ou áudio da melhor forma possível é o phrasal verb set up. Phrasal verb é um verbo que tem uma parte principal, que nesse caso é o set, S-E-T, e tem uma segunda parte, né? Uma parte que pode ser tanto dita como uma preposition, bem como uma particle. Na verdade, existe uma diferença entre prepositions and particles and etc. Eu já estudei tudo isso, mas sendo bem sincero para ti, eu prefiro falar que é só uma particle, porque assim a gente não erra, né? Porque vai que é uma preposition, vai que é uma particle, mas fundamentalmente, para que você utilize isso aqui no seu dia a dia, para você, né, tanto faz se é uma particle ou se é uma preposition. Basta você saber que o phrasal verb contém duas ou três partes. No nosso caso, são duas partes. A parte 1 é o set, a parte 2 é o up, set up. E aí você deve estar se perguntando, né? Poxa, teacher, eu já escutei essa palavra anteriormente. Setup, 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 né? Muita gente fala setup, principalmente quem é da indústria. E esse setup, para muitas pessoas, significa configuração. Vamos ver aqui a configuração, né? Os valores iniciais desta machine e etc. Então, o setup, junto, setup, juntos, né? Juntos, sem traço, sem nada, né? Sem espaço, pode significar sim uma configuração inicial, alright? Não tem problema nenhum. Agora, o set e o up separados significa iniciar, dar início, ou até mesmo configurar, alright? Vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, right behind me I have a new setup. Right behind me I have a new setup. Bem atrás de mim eu tenho uma nova configuração. Eu tenho um novo cenário nesse caso, né? Setup, nesse caso, é uma configuração, tá? Aí eu posso dizer, eu configurei, eu organizei, né, este cenário aqui 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás. I set it up 2 weeks ago, 1 week ago, whatever. Got it? Deu pra entender? Então, assim, mais uma vez, todo verbo ele tem um entendimento, entretanto,
colocando em contexto, né? Dá pra gente utilizar da mesma forma, com o mesmo objetivo. E ele vai significar a mesma coisa, quer dizer, uma coisa um pouquinho diferente lá no final, mas vai passar a mesma ideia, que é configurar, dar início, enfim, iniciar. Show de bola! Próximo vocabulário, na verdade, é uma expression. Expression essa que é muito utilizada, principalmente em reuniões e apresentações. Na verdade, eu vou te passar uma listinha já, tá? Eu vou ir um pouco além. Aquilo que eu sempre falo pra você, vamos além, go beyond, né? Não fica no quadradinho que só tá sendo entregue pra você, vai além. Então a expression é let's begin with. Vamos começar com. Let's begin with. Então, normalmente, numa reunião de apresentação, numa reunião comum, a gente tem ali um planejamento. Bom, meu nome é Bruno, hoje a gente vai falar sobre tal coisa e tal coisa. Normalmente são 2 ou 3 tópicos, né? Vamos colocar assim. Hoje nós falaremos sobre o porquê que a água é importante, porquê que você tem que praticar exercício físico e porquê comer bem faz uma enorme diferença. Então, 3 coisas, só um exemplo, tá? Depois disso, depois que você deu o plan of the talk, o seu planejamento da fala, né? Plan of the talk or plan of the meeting, aí você vai começar. Let's begin with. Vamos começar com porque a água é importante, sacou? Então, esse let's begin with é utilizado para isso. Aí depois, conforme você vai avançando na reunião ou na sua apresentação, você vai utilizar algumas outras palavrinhas, vocabulários, né, para que você marque o seu passo a passo. Você não começou falando let's begin with, quer dizer que você está falando do tópico number 1. Aí depois você pode falar assim, ó, secondly, ou você pode até fazer uma passagem, né? Let's move on to the second topic. Let's move on to the second topic. Ou você pode simplesmente utilizar secondly, vamos falar por tal coisa. E aí, finally, we're gonna talk about food. Então, as expressões aqui muito utilizadas para reuniões e apresentações são let's begin with, firstly, secondly, finally, let's move on to a transition, né, para o próximo tópico. Agora, 2 vocabulários que são muito utilizados principalmente para quem é da indústria, que é supplier e manufacturer. Supplier and manufacturer. Aqui eu vou dar um passinho para trás e te explicar uma curiosidade. Mas você deve ter percebido que existe um padrãozinho em alguns verbos e algumas palavras que elas têm o ER no final. Se você pegar um verbo e colocar o sufixo ER ou OR no final desse verbo, você vai transformar um verbo em uma profissão. Por exemplo, supply é fornecer, supplier, fornecedor, que é justamente a palavra que nós temos aqui. Manufacture é fabricar. Manufacturer é o fabricante. Na verdade, o certo seria fabricador, mas a gente não fala fabricador, nós falamos fabricante aqui no português. Um outro exemplo é teach. Teach é ensinar. Se nós colocarmos, então, no final, teacher é o ensinador, ou seja, é o professor. E por aí vai. Sacou? Para que você aumente o seu vocabulário, utilize muitos sufixos e prefixos. Basta você saber a raiz de uma palavra e aí você vai incrementando, vai colocando, adicionando ou os prefixos que vêm antes, porque eles são né? Prefixos, tá vendo? Ou os sufixos que vêm depois. Maravilha? Então fica essa dica para você. Próxima expression é meet the deadline. Meet the deadline. Essa aqui é uma word combination, é uma combinação de palavras. E se a gente traduzir ao pé da letra, não dá para entender, porque ó, meet é encontrar. Deadline é prazo. Encontrar o prazo não faz sentido, né? Então o significado é algo que chega perto disso, que é entregar no prazo estabelecido ou bater de encontro com aquilo que foi pré-estabelecido, né? Então se a gente colocou ali a deadline de cada 10 dias postar um podcast, cada 10 dias a gente precisa meet the deadline, bater com o prazo de entrega, entregar no prazo, sacou? That's it. Então, os vocabulários importantes inerentes para você entender este áudio ou vídeo são setup, let's begin with, firstly, secondly, finally, supplier, manufacturer, meet the deadline e o último, update meeting. A palavra update significa atualizar, meeting reunião, ou seja, uma reunião de atualização. Update meeting. Alright? That's it. Agora você já sabe os vocabulários. Então o que nós vamos fazer? Vou colocar o vídeo aqui para você, assista,
Tome notas caso você queira. Se não quiser também, no problems at all. Tem gente que gosta de tomar notas, tem gente que odeia, tem gente que consegue, tem gente que não consegue. E tá tudo certo. O que vale ressaltar aqui é: tente enxergar, tente, né, prestar bastante atenção para capturar tanto os vocabulários que foram ensinados aqui para você, quanto os verbos no passado, maravilha? E depois que você assistir ou escutar este áudio, eu vou voltar aqui para explicar a reunião, né, o passo a passo, etc, por que falou desse jeito, por que falou daquele jeito, maravilha? Lembrando que isso aqui é um podcast, então você pode escutar quantas vezes você quiser, então se precisar 2, 3 vezes, só voltar aí que você consegue escutar novamente, maravilha? So without further ado, let's get down to business. Congratulations, Ellen and Haru. I saw the winter collection in the shops. I talked to customers and they really like it. They made a lot of very positive comments. Thanks, William. Ellen's designs are great. Yes, well done, Ellen. Thanks, I'm very happy. As you know, I set this meeting up because I wanted to talk to you about the production process of the winter collection. Yes, of course. So, let's begin with your views. How did it go generally? I think it went well. Haru? Yes, I think so too. Okay, let's start with the positives. What went well in particular? Ellen? Well, the teamwork was really good. It was difficult at first, but then I started to ask questions. Everyone helped me and answered my questions. I learned a lot. Yes, we have a great team. Great. That's important. And I'm very happy with the design of the jackets. And you said the shops like it too. So we created a good design, I think. Yes, I can see that. I have to ask, what didn't go well? Anything? Haru, what was your experience? Well, yes, there were 1 or 2 problems with the jackets. We had some problems with the supplier. First, there was a problem with the quality of the material. So, what did you do? We changed to a different supplier. We got the right quality material from them. Okay, I see. But then we had a problem with the manufacturer. What was the problem? They didn't meet the deadline, so we delivered the jackets to the shops a few days late. Why did this happen? Well, we didn't communicate the new dates for delivery of material to the manufacturer. So, what do we need to change? Communicate the dates to everyone. We need to have regular update meetings with both manufacturers and suppliers. I see. It was okay in the end, and the jackets are in the shops. Yes, great work. Everyone's really happy with them. Show de bola! Então, aqui, essa pequena reuniãozinha, ela tem ali praticamente 2 partes, né? Tem uma parte inicial ali, que tá todo mundo dizendo parabéns, né? Pela Winner Collection, que às vezes pode até soar como vencedor, né? A coleção vencedora, porque o T no inglês americano, na pronúncia americana, ele acaba sumindo. Então, os europeus, por exemplo, eles falam Winter Collection. Já nos Estados Unidos, algumas pronúncias seriam Winner Collection, né? Mas o certo é Winter, né? Winter Collection. E tá tudo certo, tá? Basta a gente entender que existem pronúncias diferentes e é isso. Então, o William começa falando: Congratulations, Ellen and Haru. I saw the Winter Collection in the shops. I talked to the customers and they really like it. They made a lot of very positive comments. Então, ele falou que eu vi a coleção de inverno nas lojas, nos shops, que também pode ser stores, tá? Tem 2 vocabulários que têm o mesmo significado. E aí ele fala, they made a lot of very positive comments. Então tá ali o passado. E aí o Harry falou, thanks William, Ellen's design are great. Ellen's designs are great. Então os designs da Ellen são fantásticos, né? São ótimos. Yes, well done Ellen, thanks, I'm very happy. Show de bola. Aí o William vem para iniciar, então, a segunda parte dessa reunião, né? Ele fala, as you know, como você sabe,
ou como vocês sabem, I set this meeting up. Aqui o primeiro vocabulário que você aprendeu. I set this meeting up. Veja que é I set, e aí tem o this meeting e o up, né? No meio do phrasal verb. E tá tudo certo, tá? Existem phrasal verbs que você pode colocar um objeto no meio, existem outros que você não pode colocar, mas isso não vem ao caso agora, alright? I set this meeting up because I wanted, olha lá, passado, I wanted to talk to you about the production process of the winter collection. Yes, of course. E aí o William usa o outro vocabulário que nós aprendemos. Let's begin with your views. Vamos começar com as suas visões, né? Com seus pontos de vista. E aí ele fala, how did it go? How did it go? Como isso foi? Como que foi, então? Como que esse processo rolou, aconteceu? E aí a Ellen fala, I think it went well. It went well. It foi bem, né? Eu acho que foi bem. Veja como o passado é importante. Então a gente está utilizando o verbo set up no passado, porque ele é um verbo irregular, né? Então no presente ele é set, no passado ele também é set. I set this meeting up because I wanted, olha lá, porque eu queria. E aí ele faz uma pergunta no passado também. How did it go? E aí a Ellen fala, I think it went well. Foi bem, né? Então o passado é super importante para reuniões, né? De review, de processos e etc. Beleza, aí o Harold, yes, I think so too. Eu acho que sim também. Aqui vale ressaltar que no português, para nós, nós dizemos eu acho que sim, né? Então se nós traduzirmos ao pé da letra, fica I think yes. Entretanto, isso é errado. O certo é I think so, para eu acho que sim. E se for negativo, I don't think so. Não é I think not. Tá errado, ok? Quando você utiliza essa estrutura, isso mostra que primeiro, você não tem conhecimento, né? Não sabia dessa estrutura, essa combinação de palavras, né? Que é a correta, I think so, I don't think so. Agora, no momento que você sabe e você utiliza a forma errada, isso mostra que você está pensando em português e falando em inglês, entendeu? Então, o que você tem que começar a fazer se isso acontecer? Se você estiver pensando em português e falando em inglês, você tem que começar a escrever mais. Porque é na escrita que você vai começar a visualizar, né? Esse tipo de coisa acontecendo. E aí você vai buscar outras expressões, buscar, digamos, substituir a maneira com que você está falando por outras maneiras, né, que são as mais adequadas, alright? Por isso, o ciclo do aprendizado efetivo é tão importante, né? Por isso é tão importante você escrever, que aí você consegue visualizar aquilo que você está pensando, alright? E poucas pessoas fazem isso. Por isso, né, que fica nesse ciclo vicioso, não consigo falar e etc. Mas é para isso que nós estamos aqui, para ensinar você, para passar para você o que deve ser feito. E aí, William, ok, let's start with, olha lá, inicialmente ele falou let's begin with, agora ele falou let's start with. The positives. What went well? O que foi bem, né? What went well in particular? E aí Ellen fala, oh, the teamwork was really good, né? Foi muito bem. It was difficult at first. É o passado do verbo to be. Then I started to ask questions. E aí eu comecei a perguntar questions. Everyone helped me and answered my questions. Veja que dentro dessas sentenças nós não temos o tempo sendo dito, né? Ontem, antes de ontem, etc. Entretanto, nós sabemos que em contexto isso aqui está tudo totalmente terminado, né? Ela está falando de algo que aconteceu e está completamente terminado, né? Beleza? Então por isso que nós utilizamos o passado. Aí ela termina falando I learned a lot. Aí o Harold, yes, we have a great team. William, great, that's important. Ellen, I'm very happy with the design of the jackets. Muito contente com o design das jaquetas. You said the shops like it too. Você disse, né, que as lojas gostaram também. So we created a good design, I think. Então acho que nós criamos um bom design. William, yes, I can see that. I have to ask, what didn't go well? Aí ele fez a primeira pergunta, what went well, e agora what didn't go well? O que não foi bem. Anything, what was your experience? Qual foi a sua experiência? Aí o Harold fala, well, there were one or two problems with the jackets. Então ele fala, there were. O there is e o there are, nós aprendemos, se eu não estiver enganado, acho que foi no episódio 6. Eu acho que foi episódio 6 ou 16, não lembro ao certo. Que é o houve, né? Existe. Porque muita gente acaba utilizando o have, né? O have, não sei o que é normalmente é o verbo que é traduzido para o ter, né? Mas o ter no sentido de existir, a gente vai usar o there is e o there are. E aí, no passado, there were one or two problems. We had some problems. Nós tivemos. Então veja que a primeira sentença aqui é there were one or two problems. Houveram um ou dois problemas. Aí a próxima ele fala nós tivemos. Então quando você utiliza o sujeito, aí sim você pode utilizar o verbo have.
Quando não tem um sujeito na parada e você quer dizer que houve, tiveram, teve, você tem que utilizar o there is, there are. Maravilha? E depois ele continua. First, there was a problem. Ó, there was a problem. É um problem só, né? Então por isso que é there was. E William, so, what did you do? We changed to a different supplier. Nós mudamos para um fornecedor diferente. We got the right quality material from them. We got the right quality material from them. We got, né? A palavra get, ela tem vários significados, 7 significados, né? Para ser mais exato. Mas nesse contexto aqui, se eu não estiver enganado, acho que nós recebemos ou nós obtivemos, né? A qualidade material correta deles. Beleza. Aí o Harold também fala, then we had a problem with the manufacturer. Nós tivemos um problema com o fabricante. E o William fala, what was the problem? E o Harold continua explicando, they didn't meet the deadline. Lá, they didn't meet the deadline. Não entregaram no prazo. So we delivered the jackets to the shops a few days late. So we delivered. Então nós entregamos a few days late. And o William fala, why did it happen? Why did this happen? E o Harold fala, well, we didn't communicate the new dates for delivery of material to the manufacturer. Então o erro foi deles, na verdade. Porque eles não comunicaram the new dates for delivery, as novas datas de entrega. Então, como teve um problema com o supplier, eles não comunicaram o fabricante, né? E aí o fabricante não ficou sabendo. E o William fala, bom, beleza. Então, what do we need to change para as próximas, né? What do we need to change? E o Harold termina falando, communicate the dates to everyone. We need to have regular update meetings. Olha só que importante. Isso aqui é importante não só para o inglês, mas, né, no contexto geral, para qualquer professional. We need to have regular update meetings. Nós precisamos ter reuniões de atualizações regulares, né, frequentemente. With both manufacturers and suppliers. Com os fabricantes e com os fornecedores. Olha só que importante. E assim, eles não terão mais problemas de communication, né? Que geralmente a gente fala miscommunication. Miscommunication é má comunicação. Uma coisa eu aprendi uma vez que é 99% dos problemas acontecem por falta ou excesso de comunicação. That's it. So communication is super duper important. E aí o William fala, I see. E o Harold, yeah, it was okay in the end, and the jackets are in the shops. E aí a galera fala, yes, great work. Everyone is really happy with them. All the feedback has been fantastic, e etc. Então, como você pode ver, passado é super importante, principalmente nesses contextos de reuniões, de reunião de apresentação, né, de reuniões de review e etc., para que nós consigamos falar exatamente o que aconteceu, o que não aconteceu, como rolou o processo e tudo mais. Portanto, se você ainda não colocou no papel os seus estudos do Past Simple, comece a colocar, é super importante. Pegue aí todos os contextos que nós tivemos desde o episódio 35, 36, 37, 38 e agora o 39. Maravilha? Sendo assim, terminamos a nossa minissérie sobre o Past Simple. No próximo episódio, a gente vai ter talvez um episódio aí, a little bit of a review, né, do que nós vimos desde o episódio 20 até o episódio 40, né? Que o próximo episódio vai ser o episódio 40. E daí, então, a gente vai entrar numa nova fase do nosso podcast, alright? Tenho certeza que você vai adorar, tenho certeza que você vai gostar. Não deixa de deixar o seu like. Por favor, nos dê 5 estrelinhas aqui no Spotify, né? Se você for na página inicial do nosso podcast, tem ali um lugar que você pode deixar as 5 estrelinhas pra gente, alright? E nos siga lá no Instagram, @teacherbrunoaguiar, alright? Thank you very much, and I'll see you in the next episode.